Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Adriana de Castro Oficial. Esse é o vídeo 5 da nossa série Leitura Comentada, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie, que tem transformado vidas há décadas. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, trabalho com comunicação há 35 anos, já trabalhei em grandes emissoras de TV do país e neste vídeo a gente vai focar nos princípios deste livro para que a gente possa aplicar essas técnicas no nosso dia a dia, melhorando os nossos relacionamentos e alcançando os nossos objetivos sempre de forma ética e com respeito. Antes de falar sobre o capítulo, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, dar o seu like, fazer um comentário, porque quando você faz essas ações, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega o conteúdo para outras pessoas que também buscam o crescimento pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos então juntos para essa jornada de aprendizado e transformação. Chegamos à parte 2 do livro 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. E nesse capítulo 1 faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Gente, esse capítulo é bem curtinho, são só 10 páginas. Convido você a ler esse capítulo junto comigo. Ele começa o texto falando o seguinte: por que você precisa ler este livro com técnicas para se relacionar melhor? Se você pode se inspirar em quem sabe como ninguém ser o melhor amigo do homem. Você já reparou que o cachorro é um dos únicos animais da família, animais domésticos, que não precisam fazer nada para viver? A galinha precisa botar o ovo, a vaca precisa dar o leite, o passarinho precisa cantar. E o cachorro? Ele vive exclusivamente te dando amor. O cachorro é um mestre na arte de fazer amigos, simplesmente demonstrando interesse genuíno pelo outro sem esperar nada em troca. E essa observação nos leva ao princípio deste capítulo. Demonstrar interesse genuíno pelo outro é a chave para que você seja bem-vindo em qualquer lugar. E como é que a gente faz para demonstrar esse interesse genuíno? Muito simples, é prestar atenção no outro, prestar atenção nos detalhes que são importantes para o outro, fazer perguntas pertinentes, observar o que o outro está falando, ouvir atentamente. Um exemplo, quando você lembra o nome da pessoa em geral, ela já abre um sorriso quando você fala o nome dela. O Carnegie destaca uma frase, ele faz questão de repetir essa frase 2 vezes no texto. É possível fazer mais amigos em 2 meses, demonstrando interesse por eles, do que em 2 anos, tentando fazer com que os outros gostem de você. E por que essa frase é tão importante? Porque a maioria das pessoas passa a vida tentando fazer com que o outro tenha interesse por elas. E é justamente o oposto. Porque não é assim que funciona. Em geral, a pessoa não está interessada no que eu penso, no que você pensa. Ela está preocupada com ela. O Carnegie cita um estudo feito pela Companhia Telefônica de Nova York. Eles queriam saber qual era a palavra mais falada nas conversas. E o que eles verificaram? Que a palavra que as pessoas mais falavam era justamente a palavra eu. Quando você vê a foto de um grupo, qual é a primeira pessoa que você procura? Então, se você quer de fato fazer uma amizade sincera, não adianta você querer impressionar o outro. É justamente o contrário. Você precisa demonstrar um interesse genuíno pela outra pessoa. Lembra do cachorro? No ambiente de trabalho, cumprimentar as pessoas, perguntar como é que foi o final de semana delas, oferecer ajuda. Essas pequenas atitudes fortalecem os laços profissionais. E o Carnegie cita aqui o exemplo de um vendedor da Johnson & Johnson que oferecia os seus produtos numa farmácia. Quando ele chegava para vender os produtos, ele sempre conversava um pouco com o balconista da loja, com o vendedor de refrigerantes, e aí sim ele entrava para encontrar o dono e anotar o pedido.
Dessa vez, o dono disse que não ia mais comprar os produtos porque não estava mais interessado. Ele disse que a Johnson Johnson estava vendendo para outros mercados e que estava fazendo uma concorrência que para ele não estava boa. Não comprou os produtos. Ele saiu de lá meio chateado, com o rabo entre as pernas, e foi embora. Mas só que ele ficou dando umas voltas pela cidade, ficou pensando assim, poxa, mas por que será que ele não comprou? Não é possível. Eu vou lá, vou conversar com ele, falar sobre a postura da empresa. E quando ele voltou, ele cumprimentou novamente ali o balconista, o vendedor de refrigerantes e foi falar com o dono da loja. O dono da loja foi e fez um pedido 2 vezes maior do que ele sempre fazia. Ele não entendeu nada. E perguntou, o que aconteceu? Ele falou que quando você saiu daqui, o nosso funcionário ali que vende refrigerantes veio conversar comigo e disse que você era um dos poucos vendedores que conversava com ele e dava atenção aos funcionários. E que se existia alguma pessoa que eu deveria comprar os produtos, essa pessoa era você. Se você quer fazer amigos, precisa cumprimentar as pessoas com entusiasmo. Você vai atender uma ligação? Responde feliz. Oi, tudo bem? Que você ligou, demonstrando que você de fato está contente com aquela ligação. As pessoas que trabalham com o público são treinadas para dar esse sorriso, fazer esse tipo de atendimento para aquela pessoa se sentir acolhida, se sentir importante. Olha só o exemplo do Starbucks. Eles colocam o nome do cliente no copo, chamam a pessoa. Isso leva a esse cliente, para que esse cliente tenha uma sensação de importância e também desperta no cliente uma sensação de pertencimento, de lealdade à empresa. Exemplos na vida pessoal. Em encontros sociais, procure ouvir mais do que falar, perguntar sobre os interesses das pessoas. Procure sempre compartilhar momentos alegres e estar sempre presente, de verdade, naquele momento. O Carnegie conta o exemplo de um aluno dele, que contou a seguinte história. Quando ele tinha 10 anos, esse aluno tinha perdido o pai, morava com a mãe e estava uma noite no hospital, porque no dia seguinte ele ia fazer uma cirurgia. E ele, de repente, começou a se sentir muito solitário, porque era dia de ação de graças, e ele começou a pensar na mãe, que deveria estar em casa, preocupada com ele, sem ter ninguém ali para compartilhar o dia de ação de graças, sozinha, sem dinheiro, sem uma refeição. E ele começou a ficar muito triste, começou a chorar embaixo do travesseiro. Nessa hora, passou uma aluna de enfermagem, sentou do lado dele, começou a conversar, enxugou as lágrimas e falou que ela estava se sentindo muito sozinha, porque ela tinha que trabalhar ali naquele dia e estava longe da família. Perguntou então para ele se ele não aceitaria dividir o jantar com ela. E ela serviu fatias de peru, purê de batata, sorvete com calda de cranberry de sobremesa. Ele lembra de todos os detalhes. E ela ficou ali ao lado dele até ele dormir. O turno dela terminava às 4 da tarde e ela ficou com ele até às 11 da noite. Ele diz então que desde esse dia ele passou muitos outros dias de ação de graças, mas que ele nunca mais esqueceu aquela noite em especial, que ele passou com uma desconhecida e que essa desconhecida substituiu os sentimentos que ele estava tendo ali de solidão, frustração e medo por gentileza e carinho. Foi uma noite inesquecível para ele. Nas redes sociais, você pode interagir nas postagens dos seus amigos, mostrando que você está ali torcendo por ele, fazer elogios sinceros, lembrando sempre que são elogios que partem do coração, não é nem bajulação e nem ser puxa-saco, como a gente já viu nos outros vídeos. Se você perceber que alguém precisa de apoio, você pode também mandar uma mensagem para essa pessoa. Finalizando esse capítulo, princípio 1, desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Demonstrar interesse genuíno por uma pessoa é uma chave poderosa que pode abrir muitas portas e fortalecer os relacionamentos.
Quando você faz isso, você se torna uma pessoa carismática e influente. Vamos então lembrar sempre que se você quer que o outro goste de você, se você quer desenvolver uma amizade sincera, se você quer ajudar o outro para ajudar a si mesmo, lembra sempre, se interesse primeiro pelo outro. Chegamos ao final do capítulo. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por você ter ficado até o finalzinho do vídeo junto comigo. E eu vou pedir mais uma vez, caso você não seja inscrito, para se inscrever no nosso canal, dar o seu like se você achar que faz sentido. Você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que também vão achar esse conteúdo interessante. E você pode também fazer comentários, porque quando você comenta, você inspira outras pessoas e a gente vai fazendo essa grande corrente positiva, a gente vai desenvolvendo relacionamentos cada vez melhores com as pessoas, que é isso que a gente quer, né, gente? Viver melhor, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, ter um relacionamento mais saudável com as pessoas. Vou encerrando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. A gente vai falar sobre o capítulo 2 da parte 2, um jeito simples de causar uma boa primeira impressão. Te espero no próximo vídeo. Até lá, muito obrigada pela sua companhia. Tchau!